Meu nome é Renan Sugi, sejam bem-vindos ao nosso mini curso de como montar uma carteira de investimentos vencedora. Primeiro me apresentando, sou estrategista de investimentos parceiro aqui na Harrison e sou um dos responsáveis para fazer o acompanhamento macroeconômico e de como é que isso afeta os investimentos. Além disso, sou um dos responsáveis também pela parte educacional, de montar esse conteúdo e ministro a parte de renda fixa e introdução de opções. A ideia desse curso, desse mini curso, na verdade, é como montar uma carteira de investimentos vencedora. Então vamos lá para a nossa agenda e falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Bom, em nossa agenda a gente vai começar com uma pergunta de introdução que eu vou fazer para vocês começarem a pensar sobre o tema como montar a carteira de investimentos. Depois falarmos um pouco sobre conceitos iniciais. Por fim, falar um pouco sobre perfis do investidor e um checklist para você montar a sua carteira de investimentos. Falando um pouco sobre mim, sou pós-graduado em Finanças e Controladoria, formado em Administração. Atuo no mercado aí mais ou menos há 6 anos, já passando pela cobertura de renda fixa, elaboração de portfólios, consultoria financeira, consultoria de investimentos. Exatamente fazendo esse trabalho de entender como é que uma notícia do nosso dia a dia, uma notícia sobre a economia, uma notícia sobre a política, como é que isso afeta a política de investimentos, como é que isso afeta uma carteira de investimentos para os investidores. Então esse é um pouco do meu dia a dia e eu pretendo então nessa aula compartilhar um pouco como é que a gente cria esse racional, como é que a gente faz para montar uma carteira, uma estratégia de investimentos vencedora. E aí eu começo o nosso curso falando um pouco sobre a pergunta inicial. Qual é a pergunta inicial que eu gostaria que vocês começassem a pensar? Qual é, na opinião de vocês, a melhor carteira de investimentos? Existe isso? Qual é a melhor carteira de investimentos, na sua opinião? Então, dê uma pensada sobre isso. No final desse mini curso, eu vou falar um pouco mais sobre esse tema. Mas trazendo então, para falar sobre qual é a melhor carteira de investimentos, a carteira de investimentos vencedora, eu acho extremamente importante a gente falar de alguns conceitos básicos, alguns conceitos iniciais. O primeiro conceito que eu acho importante que o investidor saiba quando ele vai falar sobre investimentos é sobre o conceito de inflação e sobre o conceito de taxa de juros. O conceito de inflação é o conceito de alta de preço generalizado numa economia. Então vamos supor que eu te dei R$100 agora. Te dou R$100 para você sair da sua casa agora e ir no supermercado. Você vai no supermercado e vai montar uma cesta de produtos que você acha interessante comprar com esses R$100. E aí eu vou pedir para você anotar cada um dos itens que você comprou e quanto você pagou em cada um desses itens e quanto deu na carteira total, os R$100, essa sua cesta de produtos. Imagina que daqui a um ano eu te dou de novo R$100 e eu falo assim, você tem que comprar essa mesma cesta de produtos. Você acha que daqui a um ano, quando você for no supermercado, você vai comprar exatamente a mesma cesta de produtos exatamente pelo mesmo valor? O valor de R$100? Provavelmente não. Esse é o efeito da inflação. Uma alta de preço numa economia em que os preços oscilam e geralmente oscilam para cima. Então qual que é o grande ponto e qual que é o grande link entre inflação e investimento? Quando você está pensando em investimento, o mínimo do mínimo que você tem que pensar como investidor é ganhar a proteção da inflação. Então, no mínimo, você tem que se proteger da inflação. Porque se você vai colocar o seu dinheiro, esses R$100 que eu te dei, numa aplicação que vai render menos do que a inflação do período, não vai fazer sentido você aplicar esse dinheiro. Vai ser melhor você pegar esse dinheiro e consumir na data zero. Então esse trade-off entre inflação e investimento e retorno vai ser um primeiro ponto importante a você pensar. Então sempre que a gente está investindo, a gente pelo menos tem que ganhar da inflação. A gente tem que procurar investimentos que protejam a nossa carteira da inflação. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, a importância de entender o conceito de inflação. A gente vai falar bastante sobre inflação e outros pontos de economia nos nossos cursos, principalmente o curso de renda fixa, em que você entende como é que a economia afeta a renda fixa. Falando agora sobre taxa de juros, de maneira bem simplificada, é o custo do dinheiro numa economia. Então é aquele valor que você vai ter quando você remunera uma aplicação ou quando o Banco Central define a cada 45 dias a taxa Selic, que é a taxa de referência da economia. Então essa taxa de juros também vai servir como um parâmetro para o investidor para saber quanto é o mínimo que ele deve ganhar no investimento. Então quando alguém te oferece um investimento, você tem que olhar para aquele investimento e perguntar assim, tá, mas qual é a taxa de juros do meu país?
Eu conseguiria numa aplicação financeira mais do que eu estou recebendo nesse investimento? Então é para isso que serve a taxa de juros. A taxa de juros serve como um balizador para saber a atratividade dos investimentos num determinado país. Então esses dois conceitos, inflação e taxa de juros, são o primeiro passo para você começar a pensar sobre investimentos e, consequentemente, pensar numa estratégia para montar a sua carteira. Para exemplificar melhor isso que eu estou falando, eu trouxe um gráfico aqui, que é um gráfico de um estudo comparativo que eu rodei entre 2012 a 2019, em que eu coloquei nesse gráfico 4 indicadores. O CDI, que acompanha a taxa Selic. O CDI vai ser o Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que acompanha a taxa Selic, a taxa que é utilizada para remuneração entre os bancos quando eles emprestam dinheiro entre eles. E essa é a taxa CDI. Essa é a primeira. Além disso, eu trouxe também a taxa de retorno do Ibovespa, ou seja, quanto que o índice de ações, que é o Ibovespa, ofereceu nesse período de tempo. Além disso, eu trouxe a poupança, quanto que a poupança rendeu naquele período, e por fim a inflação. Então, como é que está cada um desses indicadores no nosso gráfico? A inflação vai ser essa linha amarela, né? O Ibovespa vai ser a linha azul, o CDI vai ser a linha verde e a poupança vai ser essa linha cinza. O que você tem nesse horizonte, nessa janela aí de 7 anos que a gente colocou nesse estudo? A gente vai ver que a poupança, em alguns momentos, ficou abaixo da inflação. Então, como é que é o gancho com o que eu acabei de falar? Em alguns momentos foi melhor, teria sido melhor, em vez de você colocar na poupança, ter feito o consumo logo. Ter adiantado o consumo em vez de ter deixado o dinheiro na poupança. Por quê? Quando você tirava o dinheiro da poupança naquela aplicação, ela rendia menos do que a inflação do período. Ou seja, você já não conseguiria comprar aquilo que você comprava antes de ter aplicado aquele determinado dinheiro. Qual que é um grande ponto aí? O CDI ficou bem acima da inflação, ou seja, o CDI ficou bem acima da inflação, te protegeu da inflação nesse sentido. E aí você também tem o índice Ibovespa, que variou bastante. E você vai falar assim, pô, no final das contas, quem botou durante 7 anos saiu quase com a mesma coisa que o cara que botou na poupança? Nesse período, sim. Só que pensa no cara que comprou lá em 2016, lá embaixo, lá no fundo. E esse cara que tirou o dinheiro agora, em 2019, você deixou esses últimos 3 anos aplicado. Esse cara ganhou muito mais dinheiro do que todas as outras aplicações. Então é muito uma questão de janela temporal. A ideia disso aqui é só uma provocação, para você entender e começar a ver como é que é a importância de entender inflação e taxa de juros em um cenário de investimentos. O próximo conceito que eu trouxe para vocês é o conceito de liquidez. O que é o conceito de liquidez? O conceito de liquidez envolve a velocidade e o custo que a gente tem para transformar algum ativo em recurso financeiro. Eu gosto de fazer muito bem essa comparação com imóveis. Um imóvel é um exemplo de investimento com baixa liquidez. Então, supondo que você tenha um imóvel de R$1 milhão. Esse imóvel de R$1 milhão, você sabe que vale R$1 milhão. Só que se você quiser vender, se você quiser transformar esse R$1 milhão que está no imóvel em dinheiro para você comprar outra coisa, para você investir em outra coisa, você vai precisar de um tempo. O tempo para você colocar esse imóvel à venda, achar um cara que vai querer comprar e efetivamente então receber R$1 milhão. Esse tempo envolve o custo de liquidez. Então, assim, a liquidez para você ter aquele imóvel é baixa, porque vai demorar um certo tempo para você receber aquele R$1 milhão. Além disso, se você quer receber esse dinheiro muito rapidamente, você vai ter que acabar dando desconto para receber aquele valor. Então, assim, eu sei que o imóvel vale R$1 milhão, mas eu vou demorar 2, 3 meses para receber esse R$1 milhão se eu quiser colocar para venda. Porque eu tenho que contratar um corretor, colocar no mercado, receber o dinheiro. Se por acaso eu estou desesperado para receber esse dinheiro, esse R$1 milhão, esse valor, eu quero transformar esse R$1 milhão em dinheiro o mais rápido possível, e eu quiser fazer isso em uma semana, eu consigo. Só que para conseguir fazer isso em uma semana, provavelmente eu vou ter que dar um desconto. Eu vou ter que vender por 800 mil. Então eu vou vender por 800 mil uma coisa que eu sei que vale R$1 milhão, mas por causa da liquidez. Então a liquidez é esse conceito que envolve a conversão do ativo em dinheiro. E vai ser extremamente importante entender a liquidez de cada ativo financeiro da sua carteira para saber se ele faz parte de uma boa estratégia. Às vezes eu preciso ter uma carteira de investimentos que tenha alta liquidez. Eu posso querer esse dinheiro rapidamente. Vai adiantar eu colocar em investimentos que não me dão essa liquidez? Então a sua alocação, a sua carteira de investimentos tem que estar alinhado com a liquidez que você precisa para investir.
O próximo conceito que é interessante e importante, fundamental para que o investidor tenha consciência antes de montar sua carteira de investimentos, é a tolerância a risco. Cada pessoa tem uma tolerância a risco diferente da outra, porque tem uma série de fatores comportamentais, de situação de vida que vai afetar essa tolerância a risco. A tolerância a risco vai variando ao longo do tempo. Pense que você acabou de ter um filho. A sua tolerância a risco provavelmente vai ser menor do que quando você não tinha nenhuma obrigação, não tinha uma pessoa, não tinha essa responsabilidade. Então a tolerância a risco ela vai variando ao longo do tempo por uma série de fatores ambientais e comportamentais. Quando eu falo de tolerância a risco, é a capacidade do investidor em compreender e absorver algum tipo de perda, algum tipo de situação em que você tem um risco, que é uma incerteza em relação ao resultado que você espera. Quando a gente fala de tolerância a risco, a gente geralmente, quando trabalha com consultoria de investimentos, a gente trabalha com um formulário chamado API, que é a análise do perfil do investidor. Uma das perguntas que a gente utiliza nesse formulário para entender a tolerância a risco de um cliente é uma pergunta clássica. Se você tem uma carteira de investimentos ou algum ativo financeiro e você tem uma perda de 20% em um mês, o que você faz? E aí existem várias opções de respostas. Uma delas é, eu resgato tudo na hora. Uma outra é, eu espero e delimito um ponto máximo de perda, de 40%. E existe um terceiro, que é aquele cara que fala assim, não, eu não tenho problema com isso, e se acontecer isso, eu ainda aporto mais dinheiro e compro mais aquele ativo, para comprar mais barato. Cada uma dessas respostas hipotéticas que eu dei vai sinalizar uma tolerância a risco. O cara que vai tirar o dinheiro imediatamente vai ser um investidor que tem baixa tolerância a risco. Ele não gosta de ver o seu dinheiro, algum tipo de perda no seu dinheiro. É aquela pessoa que tem o dinheiro, que está com o dinheiro aplicado, e se ele está no ativo de risco, ele vai perder sono porque está vendo a cota dele negativa, o investimento dele perdendo dinheiro. Já o cara que fala que vai colocar mais dinheiro é um cara que entende que isso faz parte do jogo e enxerga isso até como uma possibilidade, como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Então, essa é a diferença entre tolerância de risco. A tolerância de risco vai ser um item importante para o investidor, para ele definir quais são os ativos de risco que ele vai tomar e qual é o percentual, qual é o sizing, qual é o tamanho daquela posição na carteira. Um investidor que tem baixa tolerância a risco vai estar suscetível a colocar menos investimento de riscos e mais ativos de baixo risco. Cada um vai ter uma situação específica. Para finalizar os conceitos iniciais, aí a gente vai falar sobre uma máxima do mercado financeiro, do mercado de finanças, que é a relação entre risco e retorno. No mercado financeiro e em finanças, a gente costuma dizer que a relação entre risco e retorno é diretamente proporcional. O que significa dizer que é diretamente proporcional? Por isso eu trouxe um gráfico aqui do banco francês BNP Paribas, que mostra pra gente como é a dinâmica entre risco e retorno. Então, se você pegar aqui no nosso gráfico, a parte de baixo do gráfico é o risco e o eixo de cima é o retorno. Então o que você percebe na nossa linha é que conforme você vai aumentando o risco, você vai indo para a direita, vai aumentando o risco, mas também vai aumentando o retorno potencial. O que significa dizer isso? Que em finanças e em mercado financeiro, o risco é diretamente proporcional ao retorno. Se eu quero ter mais retorno, eu tenho que correr um pouco mais de risco. E se eu corro mais risco, eu tenho uma chance maior de ter retorno. Se eu não quero ter muito risco, eu estou fadado a ter menos retorno. Essa é a lógica que a gente tem no mercado financeiro. Então, quando a gente tem alto risco, a gente também tem alta possibilidade de retorno. Quando a gente tem baixo risco, a gente tem baixo potencial de retorno da sua carteira. Então, isso é extremamente importante, principalmente para fugir de armadilhas. Se alguém te oferece um investimento que vai te pagar 10% ao mês sem risco, isso é uma coisa que não existe no mercado, porque não existe alto rendimento com baixo risco. Então, com base nesse pressuposto, é muito importante que esteja na sua cabeça para você fugir de ciladas financeiras em relação a risco e retorno e para você saber alocar a sua carteira de forma que você está otimizando sua relação risco-retorno. Você colocar ativos que têm uma boa relação risco-retorno é fundamental para você montar uma carteira de investimentos vencedora. A partir de tudo isso que eu falei de conceitos iniciais para você entender a carteira de investimento, você vai perceber que cada um vai ter um perfil de investidor. Esse perfil do investidor é um perfil que você consegue identificar a partir de
tolerância a risco, horizonte de investimento, conhecimento e interesse sobre o mercado financeiro, expectativa que você tem sobre o investimento. Então, com base em tudo isso, a gente consegue definir qual é o seu perfil do investidor. A gente costuma dizer que existem 3 tipos básicos de tipos de investidor, de perfis de investidor. O primeiro é o conservador. O investidor conservador é aquele que não tolera muito risco. E por isso, a sua carteira tem que estar muito mais centralizada, muito mais concentrada em ativos de baixo risco, mas que também têm o menos retorno. Os ativos de renda fixa são aqueles mais indicados para os investidores conservadores. O próximo perfil do investidor é o perfil moderado. Como o próprio nome diz, esse é um cara que entende um pouco mais de risco, consegue tolerar um pouco mais de risco para ter um pouco mais de retorno. Porém, ele também não quer ter tanta exposição ao risco. Então esse é um portfólio muito mais equilibrado. Ele começa a entender um pouco mais que é importante colocar ativos de maior risco, mas uma pequena proporção, para que forma que ele não tenha um mal-estar financeiro se ele tiver algum tipo de oscilação, algum tipo de volatilidade. Então, o perfil moderado vai ser aquele que vai ter um leque maior de opções. Então, ele começa a sair da renda fixa, coloca fundos de investimento, fundos imobiliários e até alguma coisa de ações. Ou seja, ele entende que é importante fazer isso para melhorar o retorno da sua carteira, mas ele quer fazer isso com um pequeno movimento, com pequena alocação. Já por fim, a gente vai terminar falando do perfil agressivo. Essa pessoa já tem uma tolerância a risco muito maior, provavelmente já entende melhor o mercado, tem um horizonte de investimento mais longo e aceita colocar um percentual ainda maior do seu patrimônio em ativos de maior risco, como ações, até mesmo se arriscando em colocar derivativos e ativos mais arriscados. A diferença desse perfil é exatamente a alocação, o percentual de alocação em ativos de maior risco. Provavelmente ele é o que tem maior perfil de risco em relação ao retorno, ou seja, ele assume um maior risco, mas ele quer também um maior retorno da sua carteira. Para exemplificar um pouco isso sobre renda variável, renda fixa, ativo de risco, ativo de baixo risco, eu trouxe aqui um outro gráfico feito pelo Baster, que é um site de referência nessa área de renda variável, mostrando um comparativo do ano 2000 até o ano de 2016, quanto rendeu uma cesta de ações e algumas ações independentes, de maneira autônoma, em relação ao CDI, que eu falei agora há pouco, em relação ao próprio Ibovespa. E aí, o que ele percebeu é que nesse horizonte de 16 anos, a carteira, com 8 ações que ele escolheu aqui, que é formado por Itaú, Metal Leve, Ultrapar, Ambev, Lojas Renner, Engie, WEG e Raia Drogasil, teria dado um retorno de 18.000%. Quem colocou 10 mil reais nessa carteira tirou 1,8 milhão. Quem botou esses 10 mil reais no título de renda fixa que pagasse 100% do CDI, saiu com apenas 91 mil reais, um retorno de 810%. E quem colocou isso no Ibovespa, que é o índice de ações, o índice geral de ações do Brasil, tirou 355% de retorno, 45 mil reais. Aqui a gente consegue ver a importância de escolher bons ativos, escolher e filtrar bons investimentos em bolsa e quanto isso dá de diferença de retorno ao longo do tempo. Com base nisso tudo que a gente foi conversando, eu volto lá pela minha primeira pergunta. A primeira pergunta que eu fiz lá no início da aula. Qual é a pergunta? Qual é a melhor carteira de investimentos? Quando a gente fala sobre os conceitos iniciais que a gente falou, quando a gente entende o perfil do investidor, a gente entende que a melhor carteira de investimentos não necessariamente é uma única. Ela depende do investidor, depende do perfil dele, depende da sua tolerância a risco e da sua expectativa. Ou seja, não há a melhor carteira de investimentos. Ela depende do seu caso, da sua realidade e da sua expectativa. Agora vamos fazer um exemplo no quadro para entender um pouco como é que funciona a carteira de investimentos. Bom, pessoal, então agora vamos para o quadro para eu explicar um pouquinho melhor como é que funciona a carteira de investimentos e por que qual é a função dela e qual é a vantagem que a gente tem na carteira de investimentos. Então vamos supor a pessoa que tem 100 mil reais, né? Então essa pessoa que tem 100 mil reais, em vez de ela pegar esses 100 mil reais e colocar em um ativo só, e colocar só em um imóvel, só colocar na poupança, só colocar no CDB, qual que é a ideia da carteira de
de investimentos. A ideia da carteira de investimentos é que os R$100 mil vão ser aplicados em um conjunto de ativos financeiros e não financeiros. Então aqui a gente pode ter ações, a gente pode ter títulos de dívida, títulos de renda fixa, fundos de investimento. E aí, a partir desse ponto que os 100 mil se tornam vários ativos, a gente tem uma carteira. Então esse aqui é um exemplo só, esse aqui é um exemplo bem teórico mesmo de como é que funciona a carteira. Então esse conjunto de ativos, quando a gente coloca eles por categoria, a gente ordena eles por categoria, a gente vai ter uma parte investida em ações, uma parte investida em fundo imobiliário, uma parte investida em renda fixa e uma parte investida em fundos multimercados. Além, é claro, da reserva de emergência. Então a reserva de emergência vai ser aquele ponto que eu falei para vocês na aula, nos slides, que é aquele item que é o pré-requisito para você começar a pensar em uma carteira de investimentos. A primeira parte da carteira tem que ser reserva de emergência, é aquele colchão de liquidez que você vai ter. Depois que você tem reserva de emergência, a gente começa a pensar numa carteira. E aí qual que é a vantagem de ter uma carteira de investimentos? É como se fosse um time de futebol. Um time de futebol em que você tem diversos jogadores e que às vezes um vai estar jogando bem, o outro vai estar jogando mal e um vai contrabalancear o outro. E aí a grande vantagem da carteira aqui vai ser a diversificação. Então quando a gente faz investimentos, a gente está falando da diversificação da carteira. Então a carteira é um instrumento de diversificação, porque em vez de você pegar os 100 mil e concentrar em um investimento, você vai estar pegando esses 100 mil e diversificando ele em uma carteira de ativos. Então essa é a vantagem de uma carteira, explicada de maneira bem prática aqui no quadro. Bom, pessoal, para finalizar então o nosso mini curso de como montar uma carteira de investimentos vencedora, preparei aqui um checklist. A partir de tudo que a gente falou, dos conceitos iniciais que é importante você entender sobre investimentos, a partir do exemplo que eu coloquei aqui no quadro e a partir dos perfis que eu apresentei para vocês, vocês precisam considerar alguns itens na hora de montar uma carteira de investimentos. A seguinte lógica eu preciso adotar. A primeira, que eu nem coloquei aqui no slide, é a reserva de emergência. Antes da gente pensar em montar um portfólio de investimentos, uma carteira de investimentos voltada para retorno, é extremamente importante que a gente tenha reserva de emergência pronta e colocada em um investimento de alta liquidez que eu possa tirar a qualquer momento. Depois que eu tenho a reserva de emergência pronta, aí sim eu começo a montar minha carteira de investimentos e aí eu tenho que seguir o seguinte checklist. Primeiro, entender se essa carteira está diversificada o suficiente e aí entra o exemplo que eu mostrei no quadro, a importância de diversificar a sua carteira de investimentos. A gente costuma dizer uma frase para falar sobre diversificação que é: não ponha todos os ovos na mesma cesta, porque se você cair com aquela cesta, se aquela cesta cair, todos os ovos estarão quebrados. Isso é o princípio de diversificação. O segundo é: respeite o seu perfil do investidor. Então, a partir de tudo que a gente foi falando, você identificou provavelmente qual é o seu perfil do investidor. Não deixe de respeitar o seu perfil do investidor. Não adianta você ter um perfil conservador e querer colocar em ações porque a ações está na moda. Porque na primeira queda das ações você vai se sentir mal e vai querer tirar o dinheiro. E aí você pode, em um segundo momento, perder uma retomada daquele movimento de alta. Então você entender o seu perfil e respeitar ele é extremamente importante. Terceiro, entender o seu horizonte de investimento. Meu horizonte de investimento é daqui a 6 meses, eu tenho pouquíssimo espaço para colocar muito risco nesse investimento, porque só daqui a 6 meses eu vou precisar daquele dinheiro. Então eu vou tirar a possibilidade de colocar investimento em ações que eu não posso ter um prazo mais curto. Ou seja, o horizonte de investimento vai definir também quais investimentos eu devo ter e quais eu devo evitar. Liquidez adequada. A partir de todo o planejamento de investimento que eu tenho, eu preciso entender qual é a liquidez que eu quero para aquela carteira e adaptar aquela liquidez para a minha carteira. Então, dentro de um time de futebol, daquela carteira de investimentos que eu falei para vocês, é importante você ter pessoas, você ter ativos que você pode tirar de maneira mais rápida e outros que você pode tirar de maneira mais devagar. Essa questão de liquidez vai ser extremamente importante para o seu bem-estar financeiro. Por fim, a expectativa de retorno. Qual é a minha expectativa de retorno? Qual é o objetivo financeiro para aquele dinheiro? A partir disso, você também vai conseguir pensar nas melhores opções de investimento. Tudo isso que eu falei vai depender de um outro ponto muito importante, o conhecimento. Por isso, nós preparamos aqui na Harrison uma série de cursos falando sobre cada tipo de investimento. Investimento em ações, investimento em renda fixa, investimento em derivativos, para que você tenha o conhecimento. Para que a partir desse conhecimento, com esse checklist e esses conhecimentos que eu passei hoje, você possa montar a sua carteira de investimentos vencedora. Obrigado, bons negócios e boa sorte na sua vida financeira e de investimentos. Até mais!